Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como usar o HTTP-GET no React para buscar a lista de usuários no Spring Boot. Vou acessar aqui o meu projeto, vou clicar no iniciar, vou procurar por Dolphin, vou vir aqui no projeto React, vou clicar com o botão direito nele e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui em Terminal e Novo Terminal. Com o terminal funcionando, observe que aqui eu estou no projeto React JWT. Aqui embaixo eu estou no main, que é a branch principal. Então eu vou criar uma nova branch para eu poder programar. Então vou digitar git checkout-b e o nome da branch. O nome da branch aí fica a sua escolha. Vou dar um enter. Aí ele já cria a branch e já faz a mudança para dentro dela. Então agora eu posso programar normalmente. Primeiramente eu vou vir aqui, eu tenho o index HTML que nós já deixamos assim, ele não vai ter nenhuma alteração, então eu posso até fechá-lo. Só observe que aqui eu tenho root, esse root eu vou chamar aqui pelo index principal, .js. Então aqui eu já faço esse procedimento, ele já está feito dessa forma aqui eu estou chamando o root. E aqui, quando eu faço a renderização, ele chama esse Hello World. Então vamos lá, vamos digitar aqui yarn start, dar um enter e aguardar. Certo, aqui executou o projeto, abriu aqui no Firefox, eu quero colocar o Google como padrão, aqui está o Firefox. Então para eu mudar, eu vou vir aqui no menu iniciar, vou vir na opção configurações, configurações do sistema. Em configurações do sistema, vou procurar por aplicativos e pegar aqui aplicativos padrão. Vou vir aqui navegador web, escolher aqui o Google Chrome. Aí eu venho aqui embaixo e clico em aplicar. Certo? Vou fechar aqui agora, fechar aqui novamente. Vou fechar aqui com Ctrl C e executar novamente para ver se ele abre pelo Chrome. Vou dar um enter. Feito o procedimento, agora sim ela abriu pelo Google Chrome. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui na programação. Então vou só minimizar um pouco essa tela. Vou vir aqui no index. A partir do index eu faço a programação. Aqui ao lado do index, observe que aqui eu tenho src. Então eu clico em cima da pasta src, venho aqui na opção de criar novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo com o nome pages.js. Esse nome aqui também você coloca o nome que quiser, não é obrigatório colocar pages. Vou dar um enter. Aqui com este arquivo já criado, eu vou importar o React. Import React, aqui eu coloco com letra maiúscula, React from React. Aqui com letra minúscula. Então, feito isso, eu já importei. Aí o que eu posso fazer agora é exportar este arquivo. Então, eu escrevo export the full function e o nome do arquivo. Eu vou colocar pages para ficar igual. E aí, aqui dentro, eu também faço o retorno da página. Eu coloco aqui. Aí, observe que aqui eu tenho esse div aqui, ó, vou tirá-lo daqui com Ctrl X e vou passar para cá. Então, vou só trocar aqui, ó, Hello World por Hello Pages, só para dar a diferenciação. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu vou vir aqui no index e vou chamar o Pages aqui, exatamente nesse local. Então, vem aqui, Pages. Tá aqui, ele vai e importa o pages nesse local. Lembre de fechar a tag, né, para ficar correto. E aí ele importa aqui em cima, então tá tudo certo. Agora eu vou dar um enter, um Ctrl S para salvar. Observe que ele já faz automaticamente aqui, não precisa refazer a compilação, ele faz automático. Aí nós podemos vir aqui para conferir. Observe que aqui agora ele trocou de Hello World para Hello Pages. Então, ele está puxando essa página aqui. E aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora nós vamos vir aqui, ó, nesse src,
vamos clicar aqui nessa opção. Primeiramente, vamos escrever pages, colocar uma barra, users, outra barra, e agora escrever user list.js. Dá um enter. Certo, agora nós vamos vir aqui, pegar essas informações e copiar e colar aqui, ó. Aí vamos trocar aqui para user list e aqui também user list. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar aqui e vou fazer o mesmo procedimento, só que eu vou chamar aqui dentro aquela página. Então coloco aqui, na verdade ela é user list, isso, aí eu vou colocá-la nesse local aqui, dar um Ctrl S para salvar, ele fez o processo, vou voltar aqui e observar que agora ele está chamando o user list. Então você observa que se eu estou aqui no index, conforme eu vou fazendo este procedimento aqui, ele vai chamando de páginas em páginas. Então aqui na page, ao invés de eu chamar dessa forma aqui, eu vou mudar esse estilo de chamada para aquela página. Eu vou vir aqui, vou tirar essa opção aqui, né? E vou colocar uma opção chamada Browser Router. Essa é uma opção do React, porém, para que eu possa utilizá-la, eu preciso instalar uma biblioteca que vai auxiliar nesse procedimento. Então eu tenho que vir aqui, ó. Eu posso ou terminar aqui ou então criar uma nova janelinha aqui, ó. Vou vir aqui, ainda estou dentro do projeto e vou adicionar através do Yarn. Eu vou digitar Yarn add e esse nome aqui, ó, React Route DOM. E vou dar um enter. Certo, feito o procedimento, ele instalou corretamente. Então agora eu já posso fechar essa janelinha, deixar só essa aqui aberta. E aqui eu posso importar esse browse. Eu venho aqui, faço assim, ó, coloco aqui o browse router e ele importa do React Route DOM. Então dessa forma eu tenho acesso a essa biblioteca. E dentro dela também eu vou utilizar uma outra que é a routes. Então venho aqui também e importo ela para utilizar ela aqui embaixo. Então venho aqui e escrevo routes aqui. E eu tenho essa biblioteca aqui, essa opção aqui também sendo utilizada. E dentro dela eu vou utilizar o route, só que no singular. Então venho aqui porque esse route no singular é o que vai fazer a rota específica para buscar o user list. Então eu venho aqui, coloco para ele buscar exatamente a rota. Então eu passo o caminho dessa rota através do path e digo que ele vai estar no caminho /user-list. Esse caminho eu estou inventando. Nesse momento aqui agora você pode colocar o caminho que você quiser. Por quê? Porque esse caminho vai ser adicionado depois aqui, ó, do 3000. Então você vai vir aqui, ó, e colocar /user-list ou o nome que você escolheu e vai dar um enter. E aí ele vai trazer a informação. Observe aqui, ó, que eu venho user-list, que é aquele nome, e eu tenho que fazer aqui o seguinte também, eu tenho que falar que ele utiliza o elemento da página específica, ou seja, que é da página user list, que é justamente a página que eu já fiz o import aqui em cima. E aqui eu fecho a tag do route singular. Agora sim eu posso dar um Ctrl S para salvar. Certo, aqui ele já rodou, fez o procedimento. Aqui em cima
dessa informação, eu vou adicionar esse comentário aqui, ó, para não ter problema, para depois, quando precisar utilizar, eu já sei o caminho certo. E eu venho aqui no user list agora para fazer a alteração, observando que aqui também ele está chamando o user list. Se eu tirar aqui o user list agora, deixar só 3.000, ele não vai chamar nada. Então, para eu poder conseguir chegar lá, eu tenho que colocar o user list. Aí sim ele vai chamar aquela página em específica. E aí aqui dentro do user list eu vou fazer a configuração para poder chamar lá no servidor do back-end, que no caso é o Spring Boot, para trazer as informações aqui para o servidor, né? Então, primeiramente, aqui eu vou deixar essa opção aqui. Observe que eu tenho retorno. Entre o retorno e o export, eu tenho um espaço onde eu vou digitar os códigos. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de uma lista de usuários. Então, eu vou criar a lista de usuários com uma constante, colocar users, que é a minha lista de usuário. Vou colocar também um set para adicionar as informações dentro da lista de usuários e vou inicializar essa lista vazia. Então, para isso eu utilizo o useState, que é o hooks do React, para poder fazer a criação da lista vazia. Vem aqui. Isso aqui, ó, esse useState eu tenho que importar aqui junto com o React. Então eu venho aqui, coloco uma vírgula, coloco a chave e chamo o useState aqui. Dessa forma eu consigo utilizá-lo. E logo após isso, o que eu vou fazer é criar uma função para ir lá no servidor buscar a informação. Então eu digito aqui const, coloco o nome que eu quiser, vou colocar reload users, se é um nome alternativo. E aí eu crio através de uma arrow function, que é uma opção do JavaScript, que é esse desenho aqui, ó. Esse parêntese com essa seta e essa chave é uma opção do JavaScript, que a gente chama de arrow function, e aí a gente utiliza ela aqui. E aqui, para eu ir no servidor, eu costumo utilizar o try-catch, porque se der algum erro, ele retorna o erro para nós. Então, ele já traz aqui a opção do erro. Eu digito aqui console.error e vou imprimir o erro aqui no terminal. No terminal não, lá na console do navegador. E aí aqui, através na opção do try, se não der erro, ele vai funcionar e vai trazer a lista de usuários. Da onde que ele vai trazer a lista de usuários? Vai trazer do user service. Esse user service eu não tenho ainda, então eu vou criar. E também vou criar o index lá dentro do user service. Então eu vou vir aqui no src, vou criar um services barra user service.js. Vou dar um enter. Aqui dentro do user service, o que eu preciso fazer, eu não preciso chamar o React, porque ele não é uma página. Quando é uma página que traz informações, eu utilizo aqui o import React. Como ele não vai trazer informações, ele vai ser apenas um serviço para ir no servidor, então eu não preciso importar o React. Então aqui eu só vou exportar essa página. Exportar, na verdade, esse serviço, né? Então eu vou exportar uma constante apenas chamada index, que é essa aqui, ó. Essa constante aqui, ó. Então essa constante, ela é uma função, né? Observa que quando você tem esse parênteses aqui, significa que é uma função, então eu posso utilizar aquela mesma sincronia lá, que é a arrow function, para considerar que ela é uma função. Então, feito desse jeito, ele vai exportar para lá e aqui ele vai capturar essa informação. E o que ele vai exportar aqui? Ele vai exportar uma busca que ele vai fazer lá no servidor. Para que eu possa fazer essa busca, eu preciso de uma ferramenta. Aqui, essa ferramenta que nós vamos utilizar vai ser a Axios.
Então eu vou ter que criar essa Axios também para poder utilizar. Eu vou vir aqui no src, vou criar aqui um arquivo chamado config/api Axios.js. Vou dar um Enter. Para que eu utilize o serviço, eu também vou ter que instalar esse Axios, adicionar ao projeto, na verdade. Então eu venho aqui, abro um novo terminal e digito aqui, ó, yarn add Axios e dou um Enter. Pronto, foi adicionada a biblioteca. Se você quiser confirmar, você vem aqui no package.json, você observa aqui, ó, nas dependências, na verdade, onde está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Dependências. Aí nós temos aqui o Axios. E aquele que nós instalamos também, ó. React Route DOM. E o Axios aqui, ó. Então, agora está instalado. Então, posso fechar aqui. Está adicionado, na verdade, né? E aí, aqui eu posso importar. Vou só colocar aqui o comentário do que eu instalei. E vou importar aqui, ó. Import Axios from Axios. Com essa importação pronta, aí eu vou exportar para eu utilizar essa informação. Então vem export default e eu exporto o Axios. E esse Axios eu vou exportar junto com o create. Então eu coloco o ponto create, abro parênteses, porque ele é uma função também. E dentro desse parênteses aqui eu coloco o que eu vou importar através da chave, que é o base URL. Esse base URL, você lembra, é aquele que está lá no servidor do back-end, que era o http localhost 2.8080. Esse é o que vai ser enviado para lá. Então aqui eu posso colocar um Ctrl S para salvar, ele já vai exportar essa informação, então eu posso fechar aqui, e aí eu posso pegar essa informação aqui no User Service. Eu vou fazer um import, posso colocar aqui o nome que eu desejar, vou colocar API Axios from, e aí eu procuro o API Axios no /config/API Axios. Agora eu tenho essa informação pronta aqui nesse local, então eu posso chamar o API Axios. API Axios.get, porque ele vai buscar, né? Quando é get, ele busca as informações. E aonde que ele vai buscar? Ele vai buscar lá no /users, lá no servidor do back-end. Quando ele fizer esse procedimento, ele vai trazer a informação de todos os usuários. Porém, não vai vir só os usuários, vai vir outras coisas junto. Então, eu vou salvar essas outras coisas junto numa resposta, que é eu vou colocar o nome de response, e aí eu vou retornar lá para a página do user list, que é a que está chamando o user service, e lá eu vou colocar o response.data. Então o data vai trazer apenas a lista de usuários. Então eu coloco response.datas para ele acessar apenas a lista de usuários. Aí eu dou um Ctrl S para salvar. Então esse procedimento ele já está fazendo, ele já vai lá no servidor. Vou fechar aqui, né? Deixar apenas uma janelinha. E aí continuar aqui. Então eu volto aqui no user lists e aqui eu tenho acesso a essa lista daqui, ó. Então vem nesse local aqui. Aqui no user list, quando eu faço essa chamada aqui para ir lá no servidor, ele chama o service, ele vai demorar um tempo para vir aqui. Então, para ele chegar até aqui e não dar erro, eu vou falar para ele esperar. Para ele esperar, eu vou utilizar o await. É uma opção do JavaScript para esperar ele fazer o processo de lá buscar e retornar até aqui para dar sequência. E então, para utilizar o await, eu tenho que utilizar também o async. E aí ele fica correspondente ao await
e async. Só que aí, como eu estou utilizando aqui, eu tenho que utilizar aqui também no user service. Então, eu vou vir aqui no user service e colocar aqui o async para ele esperar, e aqui também o await. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no servidor, espera ir lá no servidor, aí retorna, devolve aqui no response, response manda lá para o user list, o user list recebe essa informação, está esperando, e quando ele terminar aqui, aí sim ele vai atribuir as informações a uma variável. Eu posso colocar o nome da variável do jeito que eu quiser aqui, ó, const lista. Fica à vontade, não tem problema. Mas eu gosto de colocar o nome do objeto, como está vindo de lá, que é uma lista de usuários. Então eu coloco lista de usuários. Esse user aqui não é o mesmo desse aqui, ó. Esse user aqui, ele está externo, ele está fora dessa função. Dentro dessa função, eu criei uma outra variável chamada user. Pode talvez confundir no início, mas você vai entender depois. Porque esse users aqui, eu vou pegá-lo e jogar para dentro deste aqui, ó. E como que eu faço isso? Eu pego o set users. E aí eu adiciono users dentro daquele users de lá. Então agora sim ele joga as informações aqui para dentro do users. Feito este procedimento, eu já estou pronto para utilizar o users. Aí eu vou vir aqui, ó, nessa opção aqui, e colocar a codificação aqui dentro. Então eu posso fazer dessa forma assim, ó, para colocar a codificação. Eu vou colocar aqui apenas um console.log e imprimir a lista de usuários. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Feito o procedimento, aqui apareceu um erro, vamos observar, user list nosso definido, tá, eu não importei esse aqui, então eu vou importar aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte, importa tudo lá do user service, como user service, né? Ou seja, vai importar tudo que tiver dentro do user service aqui, ó, como user service, e coloque 2 pontos para sair da pasta, barra users, aqui seria services, então vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar barra novamente, aí sim eu acho services, e aí eu pego o user service. Feito assim, eu consigo ter acesso e importar a informação aqui do user service. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Aí feito o procedimento, deu certo, agora ele fala que o reload users não foi usado. Então, para nós utilizarmos, nós vamos usar um outro Rooks lá do React, que é o user, use effect. Aí ele vai importar aqui em cima também, observe, junto com o use state. Esse aqui, ele faz desse jeito aqui, ó. E dentro dessa opção aqui, nós colocamos assim, ó, que é o formato dele. E aqui, ó, junto com a chave, uma opção dessa forma assim. Então, esse é desenhado dessa forma. E aqui dentro da opção, eu chamo o reload users, como chamo normalmente uma função. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora sim, ele deu sucesso. Vamos observar aqui o que aconteceu. Aqui, observe que eu tenho o user list. Eu dou um Enter aqui, ele faz a busca lá no servidor. Então vamos confirmar o que está ocorrendo. Clica com o botão direito, vem em inspecionar. Vamos vir aqui em console e aqui ele informa para nós o que está ocorrendo de errado. Aqui eu tenho a opção do Axios Error. Ele não encontrou a conexão do users. Por quê? Porque o servidor está desativado. Então vamos ativar o servidor aqui, ó. Vou vir aqui, clicar com o botão direito na pasta, vou abrir ela com o Visual Studio Code também. Com o projeto back-end aqui do Postgre Spring Boot aberto, aí eu vou clicar nele,
aqui no terminal. Se não tiver terminal aberto, você clica em terminal, novo terminal. E aí, aqui você executa para iniciar o projeto. Lembra? Nós digitamos aqui /Gradle, que é esse verdinho aqui, ó. Gradle e boot run. Aí eu dou um enter. Certo? Aqui ele já está rodando, funcionando. Observe aqui, ó, que aqui quando eu coloquei o API Axios, eu peguei esse endereço aqui, ó, para buscar lá no navegador. Então observe que se eu vier aqui no navegador, agora eu vou deixar aqui aberto, vou vir aqui e jogar essa informação aqui, ó. Então aqui fala que o servidor já está rodando. E aí eu venho aqui e observo que aqui, ó, onde que é mesmo? Aqui no User Service, eu tenho o /user, que é para eu acessar aqui o navegador. Então, lá eu tenho aquele lá no API Axios e tenho o /user lá no Service. Aí, quando eu dou um Enter, eu chamo, ele traz, observe que ele traz os itens, a lista de usuários que está lá no servidor, ó. Tem um ID 1, nome 1. Então esse tem que vir para cá, ó. Ele tem que imprimir aqui. Então vou dar um Enter aqui para ver o que acontece, ó. Dei um Enter e observe que ele buscou a informação, porém, observe que ele deu um erro aqui, ó, falando sobre a origem. Ele não está conseguindo buscar de uma origem para outra. Ou seja, ele busca do navegador normalmente, mas quando ele utiliza um aplicativo, que no caso está rodando em um outro servidor, porque esse aqui é um outro servidor, ó, na porta 3000, esse aqui está rodando na porta, o servidor roda na porta 8080, então o navegador ele está rodando na minha máquina, mas ele não está utilizando o servidor. Aqui ele está utilizando o servidor. Então para eu fazer essa jogada aqui, eu vou ter que criar uma liberação lá aqui no Spring Boot. Então eu vou ter que procurar aqui pelo Spring Boot. Primeiramente eu vou parar aqui o servidor, né? Então vou dar um clear aqui para limpar. E aí aqui eu vou criar uma branch para poder adicionar a informação aqui, porque aqui também eu estou no GitHub, né? Então aqui eu vou adicionar essa informação aqui, o git checkout-b feature, para criar a branch. Vou dar um Enter, observe que eu criei a branch, já passei para ela. Então aqui agora eu posso fazer a alteração. Vou vir aqui no main, no Java, controllers e user controllers. Aqui o que eu vou fazer é simples. Eu vou apenas adicionar aqui em cima o @cross-origin. Ou seja, para ele pegar a origem e atravessar de um servidor para outro. Então vai dar essa liberação. E eu também vou importar aqui em cima, junto com os imports do Spring Boot. Aqui, ó, vou importar esse aqui, ó, import org Spring Boot Web Bind Annotation Cross Origin. E aí vou dar um Ctrl S para salvar. E agora sim eu vou executar aqui através daquele comando Gradle novamente. Vou dar um Enter. Feito isso, agora ele está rodando normalmente. Eu vou vir aqui, na verdade, no navegador e vou dar um Enter aqui para ver se ele traz as informações. Feito o procedimento, observe que agora aqui deu certo, ó. Ele executou e trouxe aqui a lista de usuários lá do servidor. Então agora está funcionando, ele está trazendo as informações. Eu posso fechar aqui e agora nós vamos utilizar o user list normalmente. Então, por enquanto, aqui nesse desenvolvimento, são essas informações. Aqui já está pronto. Em outras aulas, nós iremos fazer outras opções. O que eu vou fazer aqui agora é salvar lá no GitHub esse desenvolvimento que nós fizemos. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vou fazer primeiro aqui o que eu alterei aqui, né? Observe que se eu der um git status, tem informação aqui, ó, de onde eu fiz a alteração. Então eu vou colocar um git add, ponto, vou salvar ele, colocar agora
um git commit e o que menos m, o que você quiser colocar na frente. Eu vou colocar o nome da branch, vou dar um enter. Aí feito o commit, eu dou um git push. Então git push -set upstream origin e o nome da branch e dou um enter. Ele deu erro, provavelmente expirou o token. Então vou ter que criar o token novamente lá no GitHub. Então vou vir aqui, só fechar essa janelinha aqui e vou procurar pelo GitHub aqui. Meu GitHub ainda está logado, vou vir aqui, procurar por settings. Develop settings, personal access e token classic. Aqui fala que o token já expirou, deixa eu ver se tem como renovar esse token. Cliquei nele, cliquei em regenerate token. Aí ele coloca para mais 30 dias. Pronto, deu certo. Deixa eu ver se agora ele funciona. Vou vir aqui e tentar novamente. Dar o git push. Certo, vou ter que clicar aqui em update token. Pronto, agora ele fez update até para o mês que vem. Então, vamos lá, vamos tentar novamente. Vou clicar aqui, vir e tentar novamente. Certo, aqui eu acho que vou ter que adicionar o token aqui novamente. Eu vou vir aqui abrir um bloco de notas aqui, o Kate. Certo, e aqui eu adicionei essa informação aqui, ó. Vou pegar o token aqui, PostGrid. Vou criar um novo token. Ó, aqui ele vai por 30 dias, vou copiar ele aqui, ó. E aí eu vou trocar a informação aqui. Vou apagar esse aqui. A parte no arroba aqui, os 2 pontos. Eu vou apagar e colocar o novo aqui, ó. Aí eu venho aqui, pego essa linha inteira de informação. Observe que aqui, se você for fazer isso, em outras aulas já ensinei como que faz isso, mas se você quiser, aí é só copiar essa frase e trocar aqui o seu usuário, ó, nesses 2 locais aqui, e o nome do projeto que você está utilizando aqui, nesse local aqui também. Então tem o nome do projeto. Agora o token aqui também, você coloca o seu token aí, você cria um token para você ter acesso à informação. Aí você vai e adiciona a informação aqui, ó, e faz o procedimento novamente. Acerta que eu coloquei errado o projeto. Deixa eu pegar o nome correto do projeto aqui. Trocar. Ir aqui e colocar o nome correto do projeto. Isso, agora sim vai dar certo. Vou colocar aqui. Ir aqui e adicionar informação nesse local. Certo? Aí vou mandar novamente, fazer o git push. Certo? Finalmente agora deu certo. Aí eu vou vir aqui, apertar o Ctrl e clicar aqui no link para fazer o pull request. Ele vai direcionar para a página aqui, eu clico em Create Pull Request. Agora eu venho aqui embaixo e Merge Pull Request e Confirm Merge. Feito esse procedimento, eu posso fechar aqui essa janela, posso vir aqui agora e digitar git checkout main. E agora eu digito git pull, dou um enter. Feito o procedimento, já aqui já deu certo, agora eu vou para o outro programa. Vou fechar aqui, né? Aqui eu estou no React. Aqui no React eu vou digitar git status também para verificar o que tem aqui. Tem essas informações. Vou digitar git add ponto para adicionar tudo
E agora eu vou digitar git commit -m e o nome do que você quiser. Aqui dentro dessas aspas você coloca o nome o que você quiser ali, a informação que você desejar. Eu coloquei dessa forma, vou dar um enter. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, digitar o git push set e vou dar um enter. Certo? Aí nesse aqui ele apareceu para eu permitir, vou clicar em allow, que ele aparece essas informações, vou marcar sempre permitir e vou mandar abrir nessa opção aqui. Vou marcar para não perguntar novamente, vou clicar em open. Feito o procedimento, vou fazer a mesma coisa, apertar o Ctrl e clicar aqui no link. Eu vou vir aqui, clicar em Create Pull Request. Agora Merge Pull Request, Confirm Merge. Feito o procedimento, deu certo, vou fechar tudo isso aqui. Vou vir aqui e digitar git checkout main. Vou dar um enter. E agora digito git pull. Dou um enter. Certo, feito o procedimento, deu tudo certo. Vou clicar aqui com o botão direito e vou procurar aqui na opção configurar gerenciador dos ícones ou não. Vou clicar em cima aqui. Aqui, ó, eu clico em cima e aparece aqui, ó, permitir que este programa seja agrupado. Vou desmarcar, que eu não gosto de deixar agrupado. Fica mais fácil para procurar de um lado para o outro. Aqui ele deu como se tivesse dado erro. Ah, certo, é porque não atualizou. Agora sim está atualizado. Então eu vou testar só para ver se está funcionando, né? Porque agora, certo, aqui eu estou no Git. Aqui também não atualizou aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar tudo. Fechar tudo isso aqui, descartar. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou entrar nessa pasta, clicar com o botão direito e abrir terminal. E aí aqui eu vou executar o Gradle. Então eu coloco /Gradle e boot run. Dou um enter. Vou deixar ele executando, vou vir aqui e entrar na outra pasta. Clicar com o botão direito aqui e abrir o terminal também. Vou clicar aqui com o botão direito, vir aqui em mais, permitir que agrupa. Aí ele desagrupa os dois, um está rodando aqui, já está funcionando. Agora eu vou rodar esse aqui, ó. Ele está dentro do React, vou dar o yarn start, vou dar um enter. Certo? Feito o procedimento, ele já abriu a página, então eu tenho aqui o servidor de back-end e aqui o servidor de front-end, ele ainda está processando, vou aguardar terminar. Certo, finalizado o procedimento, aqui agora eu tenho os endereços que eu posso acessar, então ele já está acessando aqui, ó. Mas observe que aqui o que nós configuramos foi o user list. Então eu vou vir aqui, digitar /user list, que é esse aqui, ó. Eu clico e vou, para eu ver, eu tenho que entrar em inspecionar, para ver se deu tudo certo, e em console. E aí tá aqui, ó, tá funcionando normalmente. Então se eu der um enter aqui, ó, ele processa e traz as informações. Então deu tudo certo. Aqui agora, nesse vídeo, o que eu fiz foi buscar a lista de usuários através do servidor front-end. Então, não foge muito disso. Para todo tipo de desenvolvimento que você for fazer, que tiver que fazer uma busca lá no banco de dados, você vai usar essa sequência aqui. Observe que nós saímos lá do front-end com o React, ele foi lá no servidor Spring Boot e buscou lá no banco de dados Postgre e devolveu a informação, fazendo toda a sequência de volta até mostrar aqui no console do navegador. Observando que essa opção ela já está pronta aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você pega essa informação aqui, ó, e joga aqui para a página, usando HTML, usando as tags referente a isso. Lá no React, nós conseguimos fazer isso, mas isso será feito no próximo vídeo, ou em vídeos futuros. Então, por enquanto, realmente o que eu queria mostrar nesse vídeo aqui em específico, era este procedimento, para você entender o fluxo que vai desde o front-end no banco de dados e o retorno. Observando que tem algumas características, igual o crossover lá que nós utilizamos, o cross-org, na verdade,
E então basta você perceber e o procedimento é isso aí. Para qualquer tipo de objeto que você quiser manipular dessa forma, você vai usar mais ou menos essa ideia aí, essa técnica. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.